Os vermes, eles são considerados como uma parasitose. São parasitas que ocupam-se do nosso organismo para que tenham a sua sobrevivência. Agora, a pergunta-chave aqui para uma parasitose é: como é que meu organismo tornou-se vulnerável o suficiente para permitir o desenvolvimento de um parasita ali, um verme, por exemplo? E vermes geralmente estão ligados ao intestino. Bom, vermes no intestino. Qual que é a visão do bioalimento sobre isso? Intestino tem uma relação muito forte com sujeiras na minha história. Pode ser tanto uma sujeira que mudou os rumos da minha vida, como pode ser uma sujeira que eu tenho dificuldades em jogar fora. Vamos dar um exemplo? Vamos. Então, uma criança que tem muito verme, né? Ah, é porque brinca com terra, é porque não lava as mãos, é porque come fruta mal lavada e tal, tal, tal. Então, olha só, não é só isso não, porque tem muitas crianças que fazem isso e nem todas desenvolvem vermes. Nós temos então uma situação, como exemplo, uma criança que foi para a escola e lá na escola, com 10 anos de idade, alguns garotos gostam de jogar futebol e ele gostaria de jogar futebol, mas ele não tem muita habilidade com futebol. E aí ele foi jogar futebol e chutou errado, ou não conseguiu fazer um drible. Enfim, o fato é que ele sofreu um bullying, que foi uma situação extremamente chocante para ele. O que isso significa? Eu tenho aqui, dentro da história de vida dele, uma situação chocante que na percepção dele está marcando essa história. O que acontece? Se na percepção dele ele tem esse trecho da sua própria história como uma sujeira que fizeram com ele está criando um terreno vulnerável para micro-organismos, para parasitas, enfim, tal, vermes, lá para o seu aparelho digestório, mais especificamente relacionado ao intestino. Porque o intestino é o órgão que poderia jogar fora uma sujeira. Agora, qual a conotação de uma situação chocante aqui na história desse garoto que eu estou colocando como exemplo? Ele viveu uma sujeira, na percepção dele, fizeram uma sujeira com ele quando ele sofreu bullying porque não conseguia jogar futebol, assim como os outros garotos que tinham mais habilidade do que ele. Então, nessa história, poderia ser um exemplo onde o organismo dele gerou um terreno, ou desenvolveu um terreno favorável para o desenvolvimento de vermes. Está relacionado ao intestino, por nós estarmos falando de uma sujeira ao qual ele não conseguiu se livrar, e essa é a função do intestino, eliminar sujeiras. Diante de uma história que foi chocante. Por quê? Não pode ser um mimimi, não pode ser qualquer coisa, tem que ser uma situação chocante. O que é chocante, Adailton? É uma situação ao mesmo tempo impactante, inesperada e com um contexto dramático. E aí, por exemplo, alguém que está com vermes, desde quando? Porque essa história chocante tem que ter acontecido pouco tempo antes do desenvolvimento dos sintomas que acabam fazendo desconfiar que essa criança está com verme, tá? Então observe quais foram as possíveis histórias que essa criança vivenciou. Essa criança, um adulto, enfim, vivenciou pouco tempo do início dos sintomas que fizeram desconfiar que ela estava com vermes, tá? E veja só, você vai se surpreender porque essa história sempre tem a ver com uma sujeira que fizeram com essa pessoa e ela não conseguiu eliminar. O bioalinhamento, ele é um método que busca a origem dos sintomas, busca a causa primária dos sintomas. E quando a gente descobre a causa primária, fica muito mais fácil de estabelecermos um tratamento, uma proposta de tratamento para que você consiga virar a página a partir desse reconhecimento da causa primária dos sintomas. Essa é a base. Temos outras ciências também envolvidas, antroposofia, nós temos psicologia transpessoal, nós temos embriologia, nós temos física quântica, enfim, anos de estudos para estabelecer uma forma mais simples e eficaz de abordar um sintoma, de entender esse sintoma, de entender a objetividade desse sintoma. Porque é isso que é interessante, né? Sabia que os sintomas, eles têm objetivos. Ele não é uma expressão de desconforto apenas. Cada sintoma ele tem um objetivo específico e dependendo da característica do seu sintoma, será a objetividade dele. E é isso que o bioalinhamento faz. Ele traz à luz aquilo que era complexo, aquilo que parecia impossível, dentro de um processo de autorresolução, enfim.
Primeira coisa que a gente precisa identificar, vamos fazer o seguinte, as 3 perguntas da anamnese. Na anamnese nós perguntamos assim, o que é que te incomoda? Aí você já me disse, uma hérnia umbilical. A segunda pergunta é, desde quando? Então começa a buscar na sua própria história, desde quando que essa hérnia começou a se manifestar? Desde quando que essa hérnia começou a me incomodar? E eu notei que tinha algo a mais aqui na minha região abdominal, na região do umbigo, tá? E a outra pergunta é, por onde começou? Bom, aí no abdômen, na região do umbigo. Então as 3 primeiras perguntas estão respondidas. Agora olha só, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é que aconteceu de chocante na sua história pouco tempo antes do início desse sintoma? Bom, e aí esse chocante nós já sabemos que tem que ser uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático junto. Então olha só, o que é que você viveu dentro de todo esse cenário que eu acabei de passar para você? Bom, sabendo agora que quais são os pré-requisitos que envolvem um sintoma nessa região. Região abdominal nós consideramos o seguinte, que é uma região que ela recebe golpes baixos. Opa, então peraí, o que é que aconteceu de chocante ao qual minha percepção captou como se fosse um golpe baixo que me atingiu? E golpe baixo por quê? Porque eu tenho aqui um contexto de atentado à minha integridade. Qual integridade? Bom, aí nós vamos ter que escutar a sua história para saber que tipo de integridade. Mas nós já sabemos que nós estamos falando de um tecido bem particular aqui, que a gente estuda no curso, que é o tecido mesoderma antigo. Esse tecido embrionário, ele tem uma conotação de atentado à integridade. E por que nós estamos falando isso? Porque as hérnias, no caso umbilicais, por exemplo, elas estão relacionadas à segunda camada de pele, a derme. Então eu tenho aí uma fragilidade da derme. Por que a derme está fragilizada? Porque ela tem aí uma situação que deixou um forte sentimento de atentado à integridade. E por que na região do umbigo? Porque você sentiu certamente como sendo um forte impacto nessa região. Alguma coisa aconteceu que pode ser real, simbólica, imaginária ou virtual. Real, por exemplo, alguém te deu um golpe nessa região. Simbólico, você passou por alguma situação e a sua percepção, na verdade, considera assim, puxa, isso foi como um chute no estômago, ou isso foi um golpe baixo que fizeram comigo. Então ninguém te encostou um dedo, mas a sua percepção considerou aquilo como um forte golpe sobre você. Pode ter sido uma traição. Traição é um golpe baixo. Traição do quê? De um parceiro, de um sócio, de um amigo. E talvez a sua percepção tenha captado nesse sentido. Imaginário. Imaginário, como é que eu tenho um golpe baixo imaginário? É assim, ó, só de pensar em um golpe baixo, aquilo me dá arrepio, aquilo me faz gelar por dentro, aquilo me provoca tremores. Pronto, eu tenho uma situação chocante só de imaginar que ela possa acontecer. E finalmente, virtual. Virtual é quando acontece com alguém e eu tomo as dores. Então, a situação chocante, inesperada, dentro de um atentado à integridade, não aconteceu comigo. Porém, aconteceu com alguém. Aquilo me chocou tanto que eu tomei as dores para mim. Então, funciona basicamente nisso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não interpreta de onde veio. O nosso cérebro registra o seguinte: é uma situação chocante, ele registra sempre como real. Não importa a origem. E por que ele registra como real? Porque para o cérebro, ele precisa desse registro para que ele tenha uma possibilidade de antecipação num próximo evento que venha a acontecer. O nosso cérebro, ele quer se preparar para o imprevisível. Nós desenvolvemos um cérebro que quer se preparar para o imprevisível. O que acontece nisso? Ele acaba registrando exatamente tudo que é chocante, que de alguma maneira pode ameaçar a sobrevivência. E o resultado disso é criar pontos e registros de tensão, que posteriormente vão gerar sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Quando você consegue identificar o fator causal, isso é o primeiro passo. Olha que interessante. Essa conscientização sobre de onde veio uma causa que provoca o início de um sintoma, quando você reconhece esse fator causal, você já tem assim um start para a autocura.
Mas o que vai fazer eu sair de um ponto A para chegar ao ponto B? Que o ponto B é a resolução do conflito. Sair do ponto A, você já consegue a partir dessa consciência. Por quê? Porque toda vez que eu consigo ter um reconhecimento aqui do fator causal, meu cérebro sozinho, eu digo sozinho porque o nosso cérebro é muito curioso, ele praticamente sozinho já começa a procurar estratégias de conexão para eu conseguir virar a página. Agora, sabe o que vai fazer acelerar esse processo? Você chegar rapidinho até o ponto B, que é o processo de autorresolução. Você precisa de ações, atitudes. Se você tem um reconhecimento consciente de onde surgiu um sintoma, é só você potencializar as suas ações aqui no tempo presente, todas sendo favoráveis, para que você tenha novos comportamentos, novas atitudes, ou seja, tudo aquilo que você não conseguiu executar lá quando você foi pego de surpresa. Porque quando você foi pego de surpresa, é uma situação impactante, inesperada, mas que acima de tudo te deixa paralisado. Você não tem nenhum estímulo de ação no sentido de luta ou fuga, que é arcaico, que é um mecanismo arcaico, instintivo. Como o intestino, ele tem a função de eliminar sujeiras, para que eu tenha um sintoma, eu preciso ter vivido uma situação que ao mesmo tempo é impactante e inesperada. Porém, ela tem que ter um contexto específico de foi chocante, por quê? Porque fizeram uma sujeira comigo que eu não consegui eliminar. Esse é o fator principal. E é isso que vai ter uma sintomatologia referente a um intestino preso. Um intestino que não consegue jogar fora uma sujeira que fizeram. Pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. O importante é que essa conotação de sujeira tem que estar presente na história de quem tem um problema de intestino. Não só intestino preso, mas no caso específico aqui de intestino preso, eu tenho que ter justamente aqui nessa história uma situação de uma sujeira que eu não consigo eliminar. E quando que aconteceu essa história? Essa história aconteceu pouco tempo antes do início do sintoma, ok? Para se ter rinite, a pessoa precisa viver o seguinte conflito, que é chamado de conflito do mau cheiro. O que é conflito do mau cheiro? É quando a minha percepção capta de que tem algo errado no ar. Tem algo que não me cheira bem nessa história. Como assim? O nosso aparelho olfatório, ele foi desenvolvido para que a gente possa não somente identificar odores, mas isso nos protege muito, isso garante muito a nossa sobrevivência. Por quê? No reino animal, os animais, eles detectam com muita facilidade a presença de um predador. Isso significa que é o farejar o perigo, tá? Por que que o perigo? Por que que eu não estou falando de coisas boas aqui? Porque eu disse para vocês que um sintoma, ele se manifesta toda vez que eu tenho uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperado e com contexto dramático. Se é dramático, eu preciso acrescentar aqui uma situação de perigo, por exemplo. Então, toda vez que eu estou farejando uma situação de perigo, isso, lógico, é de forma instintiva, vem das nossas origens. Mas toda vez que a minha percepção capta uma situação onde isso não me cheira bem, ou a presença do predador, quem é o predador? Qualquer coisa que ameace, né? Agora nós estamos falando de uma criança de 15 dias, uma criança muito pequenininha, uma criança recém-nascida, qualquer ambiente que traga um mínimo de desarmonia pode ser considerado um ambiente hostil, onde ela esteja, naquele momento, farejando, existe um predador ali ou existe uma situação de perigo. Agora, e também nós temos que considerar que, nossa, mas ela não passou por nada chocante. Vamos considerar a vulnerabilidade dessa criança. O que é chocante para ela, às vezes para você é apenas um besteirinha, uma buzina alta, um grito, tudo aquilo que causa uma desarmonia brusca, ou seja, impactante, inesperado, pode ter sido absorvida por sua percepção como sendo algo hostil, perigoso, como preciso farejar o perigo que está muito perto. E por que a rinite continua? Porque justamente essa situação em algum aspecto permanece.
Aí o que que eu faço então? Tenta identificar esse fator causal e aí vá no ouvidinho direito e verbalize que você, o pai dela, está sempre ali juntos para protegê-la, não somente enquanto ela é pequena, mas por toda uma história de vida dela, vocês sempre estarão ali para protegê-la. Que se ela captar a presença de um perigo, ela tem quem a proteja, e isso não é somente para agora, ok? Que ela é pequena, mas tem quem a proteja. Isso é um conselho, Adailto, de jeito nenhum, mas são palavras que expressam justamente aquilo que ela teve dificuldades naquele momento, ok?